Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de introdução à eletrofisiologia celular. E recapitulando, na aula passada, nós começamos a falar sobre a difusão. Então, nesse aspecto que a gente falar sobre difusão, de novo, recorro a um conceito bem simples que vocês já conhecem, que vocês já ouviram falar, em que as partículas de soluto, né, elas, de acordo com a difusão, elas vão ser transportadas ou vão se mover do ambiente muito concentrado para um ambiente pouco concentrado, onde você tem a passagem dessas moléculas. E aí a gente está aprofundando um pouco mais nessa discussão dessas moléculas, como é que ocorre, então, essa passagem dessas moléculas. E vocês viram diversos aspectos da difusão de moléculas que ainda não têm carga, são moléculas quaisquer que dependem de quê? Depende da massa da molécula. Vocês viram que existem algumas grandezas que estão associadas exatamente a essas propriedades que vão fazer com que essas moléculas movam-se mais lentamente ou de forma mais devagar em um determinado ambiente, e que até agora a gente ainda não colocou nessa passagem uma membrana no qual essas moléculas vão atravessar. Embora o conceito que vocês estão vendo aqui comigo, ela sim é expansível também para essas membranas. Até o momento a gente vê uma região do espaço que nós consideramos como uma região, uma determinada área, que essas moléculas vão atravessar essas áreas. E isso é expansível, claro, aos outros conceitos, como vocês vão ver quando ela atravessa uma membrana. Por exemplo, sai de um ambiente para atravessar a membrana para chegar em outro ambiente ou em outro compartimento. E vimos algumas características dessa difusão, que ela está relacionada com alguns aspectos de movimento aleatório das moléculas. Então, na aula passada, nós terminamos exatamente em falar sobre a relação entre o movimento browniano e a difusão. Definimos, então, alguns conceitos, como o coeficiente de difusão, tá? Que está associado com o tamanho da partícula, e aí vai. E um outro conceito chamado da mobilidade mecânica, aí a relação entre coeficiente de difusão e mobilidade mecânica. E agora a gente vai entrar nessa discussão da difusão e uma outra grandeza que está relacionada com uma grande área da física, que é a termodinâmica. A termodinâmica é uma das áreas da física que estuda as relações, né, de transformação, ou as relações de transição da matéria em suas fases, né, transição de fases, e a relação de energia, como está relacionada aos sistemas quando eles recebem energia, recebem massa e radiação, e ou alterações desses sistemas e ou mudança de fase. Então, a termodinâmica está associada a esses estudos. E aí, por isso vai ser importante a gente conhecer alguns conceitos, né, da termodinâmica, e um deles vai ser a entropia, para que a gente possa compreender a difusão. E aí, basicamente, se vocês pesquisarem, ou que eles já sabem, a entropia é nada mais que uma medida da desordem de um sistema. O que é uma desordem no sistema, ou mais especificamente, é uma situação, uma condição onde você vai ter a estabilidade termodinâmica, digamos assim, de um sistema, onde você tem, então, a passagem, seja de moléculas de um ambiente mais organizado para um menos organizado, né, de uma maior concentração, entre aspas, de energia para um de menor energia. Então, a entropia está associada com esses conceitos e outros conceitos filosóficos também. Mas o fato, o que é que tem a ver, então, com a difusão? Porque, como eu já falei para vocês, se eu estudar apenas uma única partícula, o trânsito ou a movimentação dessas partículas se dá como no movimento browniano, é um movimento totalmente aleatório, um movimento imprevisível. Então, se você olhar, por exemplo, essa coluna aqui, que mostra um compartimento, né, uma região do espaço dividida em dois compartimentos, A e B, onde agora você tem uma pequena barreira separando esses dois compartimentos, uma barreira física que tem uma pequena passagem. Tá? Percebam que todos eles têm essa passagemzinha. E se eu colocar apenas uma única partícula aqui no compartimento A, devido ao movimento browniano, a energia térmica que está associada à agitação térmica dessas moléculas,
ela pode ir para qualquer região do espaço e, eventualmente, ela pode ir para o compartimento B. Como ela tem liberdade, né, ou existe qualquer probabilidade de ela saltar para qualquer canto do espaço é a mesma, ela pode voltar para o compartimento A. Mas onde é que eu quero chegar ao fato? Normalmente, a gente pode ter uma ordem ou não para essa movimentação. Por exemplo, eu não tenho como dizer, a partir dessa imagem, que essa partícula começou nesse ponto e foi em direção aqui, a esse local, ou ela começou nesse ponto e veio para cá. Então, se olhar como se você estivesse olhando um filme, seja no sentido que você olha ou no sentido contrário, você não tem condição de dizer onde essa partícula iniciou o movimento. Então, esse movimento então, acaba sendo um movimento imprevisível porque eu não tenho condições de dizer onde esse movimento iniciou. E aí é que vem o conceito um pouco da termodinâmica e também da filosófico, porque nessa questão da entropia, ela também, a segunda lei da termodinâmica, vai nos falar sobre a seta do tempo. Pessoal, eu peço para vocês só um instantinho, tá bom? Vou ter que resolver só um assunto e em 3 minutos eu volto, tá? Vamos lá, pessoal, me desculpem a saída, vamos voltar. Então, nessa situação, eu vou ter uma orientação que eu chamei para vocês, né, dessa seta do tempo. É por isso que a termodinâmica está associada com esses conceitos, porque ela dá uma orientação aos processos chamados reversíveis ou irreversíveis. Agora vamos olhar para a segunda coluna. Se você olhar a segunda coluna agora, eu tenho exatamente esse conceito como eu falei para vocês. Se eu tiver agora não uma partícula, mas um conjunto de partículas, cada uma delas tem o seu movimento aleatório. Contudo, em conjunto, percebam que essas moléculas, elas vão... Pessoal, vocês ainda continuam a me escutar? Se continuam, por favor, coloquem aí no chat. E sim, se estão vendo também minha apresentação, ótimo. Pensei que tinha acontecido algum erro. Bom, então, nessa situação, percebam bem que cada molécula desse vai para qualquer local. Mas, em conjunto, eu vou ter a migração de algumas dessas partículas que vão em direção ao B e que elas podem voltar do compartimento B para o compartimento A, mas por um número bem maior de partículas que eu tenho em A, você vai ter essa migração. No final, eu teria uma distribuição mais ou menos igualitária da quantidade de partículas no compartimento A e no compartimento B. E é isso que vocês aprenderam com conhecimento de difusão, a partir do momento que vocês escutarem falar que, no momento que eu tenho uma migração, né, de soluto de um ambiente mais concentrado para o menos concentrado, a concentração, né, vai diminuindo em um compartimento, enquanto aumenta de outro, até eles alcançarem um equilíbrio, onde esse equilíbrio é um equilíbrio, claro, né, dinâmico, porque a quantidade que atravessa do compartimento A para o B é a mesma que vem do compartimento para o B para o A. E aí nós podemos, então,
colocar isso aqui como questões de probabilidade. E aí a termodinâmica está exatamente associada com os estados ou os macroestados que isso pode assumir. Por exemplo, se nós olharmos agora o conjunto de partículas nessa situação da coluna à direita e colocarmos, por exemplo, 4 partículas, em termos dos seus macroestados, eu consigo determinar pelo menos 5 macroestados para essa configuração. Se eu tiver 4 partículas, eu posso colocar 4 partículas no compartimento à esquerda e nenhuma à direita, todas as 4 no compartimento à direita e fazer uma distribuição aleatória. 3 partículas aqui, 1 aqui, e aí vai. De forma que no final você tem uma outra situação de ter 2 partículas e 2 aqui. Mas em termos de probabilidade, vocês concordam comigo que eu teria 1, 2, 3, 4 e 5 estados? Então, 5 estados, então teria o valor de, se a probabilidade fosse 100% ou 1 dividido por 5, o valor de 0,2. E, portanto, eu teria 20% de probabilidade de eu estar em qualquer um desses macroestados. Tá? 20% aqui, 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 aqui. Por que esse macroestado é o preferível para que ele seja alcançado? Afinal, no macroestado 20% que eu tenho, 20% para cada um desses estados. Porque percebam bem que agora, se eu rotular essas partículas aqui, por exemplo, essa primeira, ou essa daqui, e rotular e começar a colocar posição, eu posso ter a partícula 1 num microestado nesse local, a partícula 1 continua ainda aqui, ó, nessa posiçãozinha, nesse microestado, nesse outro estado aqui, ela está nessa posição, microestado, aqui 1, aqui o 1, aqui o 1 e aqui o 1. Então percebam bem que, ó, nessa situação, desse macroestado, ele evolui que a partícula 1 estará sempre no compartimento à direita, à esquerda. No macroestado 2, agora a partícula 1 está na direita. No terceiro macroestado, esse daqui que eu chamei de 3, eu posso ter a partícula 1 ocupando o lado direito e 3 posições esquerdas. E assim vai para todos os estados. De forma que, se você olhar bem, ó, quantos microestados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 microestados. E, portanto, nessa evolução, a probabilidade desse daqui, de as partículas estarem nesse microestado, é 1/16. Nesse outro, 1/16. Aqui eu já teria 1, 2, 3, 4, 5, 16. Aqui 5/16. E a maior probabilidade de eu ter as minhas partículas distribuídas estará nesse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 16 avos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Então, aqui, só mostrando para vocês de forma probabilística, porque quando você coloca dois compartimentos com partículas, com um conjunto de partículas, tá? Se você deixar esse sistema evoluir, ele vai assumir normalmente uma configuração de distribuição de partículas quase igualitárias nos 2 compartimentos, exatamente por questões de probabilidade. 16 avos e chegar nesse estado. E olha bem, essa daqui já é 5/16 avos. Se eu somar esses 2 estados, dá seus 14. 16 avos de quase todos os microestados possíveis. Então é por isso que a entropia, essa probabilidade, está relacionada do porquê um sistema como esse, com muitas partículas, evolui ao longo do tempo para que eu permaneça com a quantidade mais ou menos igual nos compartimentos. Só um instante, pessoal, enquanto eu pergunto. Ok. Então, aí agora a gente vai entrar então em outros conceitos. Uma vez que vocês já sabem então, que a difusão está relacionada com essa questão da entropia, da distribuição dessas probabilidades, vamos estudar e vamos ver esse conceito da energia livre e associado com a entropia. Mas para isso a gente vai ter que lembrar da termodinâmica de novo. Se a gente lembrar bem, a termodinâmica ela é uma área da física que, pelo menos, a gente conhece 3 leis associadas a ela. A lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei. A lei zero é aquela associada com o equilíbrio térmico dos corpos. Quando eu falo equilíbrio térmico, né,
é quando eles estão à mesma temperatura, depois de deixar dois sistemas entrarem em contato e permitir a passagem de calor entre eles. A primeira lei, também conhecida como lei da conservação da energia. Nessa lei da conservação da energia, que vai ser explicitada por isso daqui, só um instante, pessoal. Alguém pediu para falar? Pediu acesso. Vamos lá. Então, na lei da conservação de energia, vai estabelecer como é que a energia ela é intercambiada entre os sistemas termodinâmicos. E a segunda lei, ela está associada com a entropia, ou também com os processos reversíveis e irreversíveis. Então, o comportamento, então, tanto de solutos quanto dos fluidos biológicos, eles seguem um comportamento muito parecido com os dos gases perfeitos, que vocês já devem ter lembrado lá da química do ensino médio, e que esses gases perfeitos eram regidos por algumas leis associadas às leis da termodinâmica, as leis da relação pressão-volume. Só lembrando para vocês, para um gás ideal, nós tínhamos uma relação entre algumas grandezas, como, por exemplo, a pressão multiplicado pelo volume é igual a um produto nRT, a equação ideal dos gases. Então, essa equação ideal dos gases você pode aplicar também para o comportamento de fluidos biológicos e alguns dos seus solutos que estão dissolvidos. Até porque, no conceito que vocês viram lá da termodinâmica, esses gases, ou esse fluido, ele é formado por milhares de partículas. E que essas milhares de partículas, elas estão em movimento térmico aleatório. Ora, mas esse movimento térmico aleatório também, pessoal, é nada mais do que um movimento dessas partículas em todas as direções do recipiente. Inclusive, essas partículas se chocando contra a parede do recipiente, se ela aplica uma força em uma determinada área, eu tenho a minha pressão, certo? Então, nasce a grandeza pressão, e aqui, claro, você vai ter um determinado volume. Então, o que foi que essa equação nos diz, a equação ideal dos gases? Como é que se comporta o produto da pressão do volume associado com a temperatura? Então, por exemplo, eu tenho esse sistema aqui, onde nós temos esses cubinhos, ou esses retângulos amarelos, que representariam pequenas massas, que estão apoiadas no êmbolo, pressionando, então, um gás dentro de um recipiente com determinado volume inicial, que aqui coloca 0,4 litros. E a pressão medida é de 5 atmosferas e a temperatura medida é de 25 graus Celsius. Eu vou tentar manter a temperatura constante desse sistema. Para que eu mantenha a temperatura constante desse sistema, eu tenho que ter um sistema capaz de manter essa temperatura e que eu não faça grandes variações de pressão e de volume de forma que altere a temperatura do sistema. Então, se eu colocar isso aqui como se fossem grãos de areia e retirar esses grãos de areia, esse meu êmbolo começa a se elevar, sair de uma posição para outra, cada vez que eu retiro uma dessas partículas. E o que é que acontece? Mantendo a temperatura constante, eu posso alterar, então, a força com que eles estavam atuando no pistão, vai reduzindo, e eu vou ter, então, uma alteração de volume. Eu reduzo a pressão, né? Porque eu estou reduzindo a força com que o êmbolo está sendo empurrado, aumentando o meu volume, só que aumentando o meu volume e a quantidade de partículas é a mesma, a pressão dentro desse sistema cai. Se eu tiro mais ainda dessas massas, fazendo com que o meu volume aumente para 1 litro, a pressão vai cair cada vez mais. E assim vai. Então, vejam bem, eu estou aumentando esses volumes, fazendo com que a pressão, então, reduza, a temperatura constante. E aí eu posso criar uma curva chamada do diagrama pressão-volume, que vai me dizer exatamente como se comporta a pressão quando o volume aumenta. E percebam aqui que quando o volume dessa amostra, né, ela aumenta, a minha pressão sai dessa pressão inicial e começa a reduzir. Então, essa curva aqui é uma curva de pressão-volume, mantendo a temperatura constante. E aí vem a questão das isotermas, os conceitos que estão associados também à pressão constante, isobárica, e volume constante e isovolumétrico. Tudo bem.
E aí, para isso, é necessário a gente compreender que existe, então, a relação de, uma vez que eu aumento o volume, eu tive a realização de alguma coisa. O que é alguma coisa? O movimento do pistão. E esse movimento do pistão é a realização de trabalho. Lembrem bem, lá na física vocês devem ter visto que o trabalho de uma força... Só um instantinho. O trabalho de uma força, eu vou representar por esse tal aqui, é nada mais que o produto da força pelo deslocamento. Vou escalar. Força vezes o deslocamento. E aí vai dar uma grandeza que não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, que é a energia. A energia é necessária para quê? Para movimentar esse pistão. Então, quer dizer que eu executando forças, eu posso fazer com que o pistão reduza ou aumente e eu execute trabalho. Mas para isso também tem que ter gasto de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica começou a relacionar exatamente essas relações entre o trabalho realizado por um gás ou sobre um gás, a energia que esse sistema recebe, que é isso aqui, e o aumento da energia interna do sistema. E se isso daqui for infinitesimal, eu tenho os meus deltas, que são os valores infinitesimais, né? É o elemento infinitesimal da energia interna de um sistema, é o elemento infinitesimal do calor recebido, menos o elemento infinitesimal do trabalho. E aí uma primeira lei da termodinâmica é conhecido como o calor total desse sistema vai ser a variação da energia interna mais a variação do trabalho. Se eu não pego elementos infinitesimais, essas pequenas derivadas, eu posso dizer, pela primeira lei da termodinâmica, que o calor é nada mais que a variação da energia interna mais o trabalho realizado sobre ele. Como assim, Val? Quer dizer que se eu fornecer calor a um sistema, ou ele aumenta a energia interna do sistema, e o que é que aumenta a energia interna? Aumenta a sua temperatura, ou ele também utiliza para realizar trabalho. Então, percebam bem que a primeira lei da termodinâmica vai relacionar exatamente calor, variação da energia interna e trabalho. Então, o calor pode ser convertido totalmente para a energia interna, fazendo com que a temperatura aumente. Calor, teoricamente, né, poderia ser totalmente convertido, né, também em trabalho, né, para a realização de trabalho como sistema, ou também posso executar trabalho fazendo essas relações. Beleza. Só que a gente sabe que no mundo real, o que é que acontece? Eu não consigo converter totalmente essa variação de energia interna, né, e de trabalho. Existe uma parcela do calor que não vai para aumento de temperatura, tá? E nem também vai para a transformação do trabalho. Essa energia, ela normalmente está associada à transição de um estado termodinâmico para outro termodinâmico, e que vai independer da energia térmica das moléculas, aquela energia térmica de movimentação térmica aleatória. E aí essa energia é que é chamada energia que está livre para realizar alguma atividade. E, portanto, a energia livre de Gibbs. Vocês até já viram em alguns textos falar sobre também o potencial de Gibbs. E o potencial de Gibbs, aí você também calcula. Mas aqui a energia livre de Gibbs, ela vai associar exatamente com aquela energia, né? Ou, na verdade, o somatório, né, do que sobra da energia interna, né? O somatório da energia interna, mais o trabalho, menos uma parcela associada à temperatura do sistema, tá? Que é o T maiúsculo, e esse S aqui, que é a entropia dessas partículas. Então, a energia de Gibbs está associada a isso. Mas, ó, então, como é que eu então calculo esses rapazinhos aqui? Olha só. Então, a energia interna de Gibbs, ele está associado exatamente com esses processos para se transformar processos reversíveis ou processos irreversíveis. E dá para a gente calcular, então, o trabalho necessário realizado por um gás. Tá? O trabalho realizado por um gás, vocês vão aprender depois, é nada mais que o produto da pressão vezes o volume. Só que isso aqui seria a integral, que é coisa que depois você vai ver de F, dx.
Esse f de x é a força que atua sobre uma determinada área e, portanto, a força aqui eu posso substituir como produto da pressão pela área. Fica a integral de P vezes A dx. Ora, mas a área é nada mais que a área que eu tenho de contato, né, do meu gás com o meu cilindro ou com o meu pistão. E o dx é o quanto ele sobe ou desce. E isso daqui, a área da base vezes a altura, me dá o volume, ou diferencial do volume. Então, fica a integral de P dV. Isso daqui, pessoal, a integral vocês não viram comigo no curso. Tá? Eu vou só mostrar para vocês, porque a gente vai chegar num resultado importante que tem nos livros de fisiologia, e que o pessoal diz não, de onde não, às vezes não mostra, ou às vezes não sabe de onde sai, mas é exatamente no processo de integração. Tá? Aí, nesse processo de integração, eu parto exatamente da equação, né, ideal dos gases, onde eu substituo esse P, que eu escrevo da seguinte forma: P é nada mais que nRT sobre V, substituindo aqui fica nRT sobre V, dV, e aí, como tudo isso aqui é constante, eu posso retirar da minha integral. Então, esse trabalho fica a integral, fica todos aqueles termos fora da integral, que é o N, o R e o T, da integral de dV sobre V, que quem se aprofundar vai saber que isso daqui é nada mais que um logaritmo natural. E, portanto, o trabalho vai ser o valor de N, R, T, log natural do V. Tá certo? Saindo de um volume inicial até um volume final. E encontramos a relação do trabalho. E o trabalho é o N, o R e o T, vezes o logaritmo natural de V sobre V0. E depois, se vocês tiverem dúvidas, eu posso mostrar isso aqui. Então, o que acontece? Eu encontrei que a relação de trabalho está associada com essas constantes. O N é o número de mols, né, na minha quantidade que tem aqui no meu gás. O R é uma constante universal dos gases, o T é a temperatura absoluta, e simplesmente é o produto, né, é o produto do logaritmo natural da razão entre o volume final e o volume inicial. E aí nós chegamos, então, na equação do trabalho relacionado com as alterações de volume. Isso é um resultado importante por quê? Porque o potencial químico, pessoal, ele é nada mais do que associado à variação desse trabalho. E lembrem bem que o potencial químico ele está relacionado com a diferença de concentração, não é, das mesmas substâncias. Então, percebam bem aqui, ó, que olha a diferença. O trabalho vai ser exatamente o RT vezes o logaritmo das concentrações. E por que foi colocado em concentração aqui? E se a gente lembrar bem, a concentração de qualquer soluto em uma solução é o número de mols dividido pelo seu volume. Assim, se eu colocar, então, volume e colocar para o lado esquerdo, o volume vai ser o número de mols dividido pela concentração. Eu posso substituir nesse local aqui, tá? E olha, o N está aqui fora. Fazendo um algebrismo, eu encontro essa relação do trabalho com a concentração dos meus íons, ou das minhas moléculas, não os íons ainda, das minhas moléculas das diferentes compartimentos. Então, a gente define esse trabalho correspondente como potencial químico I. Tá? E aí, tanto para um gás como para qualquer soluto que esteja dissolvido, por exemplo, em água, eu tenho que μ é igual a um μ0 mais o RT logaritmo de Cx. E por que parte disso? Porque eu posso desmembrar esse trabalho no seguinte formato. Isso daqui, pessoal, é nada mais do que uma razão, é uma subtração de dois logaritmos. Eu posso escrever como trabalho é um R que multiplica T vezes o log natural de C1 menos o log natural de C2. Que isso daqui eu escrevo desmembrando. R vezes T log natural de C1 menos R vezes T vezes log natural de C2.
E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos chamar a condição inicial, né, como sendo o μ0, que é chamado algumas vezes de potencial químico padrão. Certo? Das condições inicial. E o potencial químico, então, vai ser nada mais que a soma do que esse potencial químico inicial. Ai. Não, filho, papai não pode usar isso não, agora em aula não. Depois o papai usa, vai. Vamos lá, continuando, pessoal, porque ela foi, eu acho que ela vai me corrigir aqui. Então, nesse potencial químico padrão, mais o potencial químico associado a quem? A concentração do íon no outro compartimento. Então, essa equação do potencial químico advém exatamente da equação do trabalho. Então, nós temos agora a definição químico. E o que é esse potencial químico? É nada mais que a energia que está acumulada na configuração dessas minhas partículas para a realização de alguma coisa. E que realização de alguma coisa é essa? Realização de trabalho. Fazer com que as moléculas saiam do seu ambiente de maior potencial químico para o de menor potencial químico. Então, perceba de novo o que eu falei lá no início do nosso curso, quando algumas vezes a gente fala só sobre difusão, dizendo que é partículas saindo do seu ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Agora vocês perceberam que não. Eu tenho íons que estão, moléculas que estão em um determinado compartimento e que vão ter um determinado potencial químico. E que essas outras moléculas têm outro compartimento que tem outro potencial químico. Quando eu comparo esses dois potenciais químicos, eu vou ver as moléculas saindo sendo transportadas do maior potencial químico para o menor potencial químico. E aí, de novo, nas aulas de fisiologia, para quem assiste as aulas comigo, lembra que eu falei o seguinte, então se eu tiver um ambiente, né, com uma membrana semipermeável, com muitos soluto nesse lado e pouco soluto nesse lado, eu vou ter a passagem, devido à diferença de concentração, de moléculas para cá. Porque vai ter o aparecimento de uma força chamada força difusional. Mas de onde vem essa força difusional, pessoal? Porque existe uma relação entre a energia potencial e a força. Onde essa relação é isso aqui, ó. Opa, Val, isso aqui eu já vi em algum canto do curso. A força é nada mais do que uma taxa de variação de quem? Do potencial com o comprimento. Sendo a taxa de variação do potencial com o comprimento, isso aqui é uma derivada. A derivada da energia potencial em relação ao comprimento x. Então, se eu pegar o potencial químico, e vamos substituir aqui, eu vou ter que a força é menos a derivada, eu vou colocar a derivada total. Tá bom, pessoal? Isso daqui depois vocês podem perguntar de onde vem essa derivada total. De todo esse produto, μ0, RT, vezes log natural, da minha concentração da minha substância, qualquer x. Vou deixar só o C. Desmembrando isso daqui, eu tenho que essa força é menos D sobre dx, derivada de μ0, menos a derivada em função de x, que é RT, log natural de C. Vocês vão aprender que a derivada de qualquer valor constante é nada mais que zero. Portanto, isso aqui vai se tornar menos. Quando eu tenho essas duas constantes, elas podem sair da derivada, menos RT, que multiplica a derivada do log natural de C em relação a x. E isso daqui, para quem estudou a parte de derivadas, é nada mais do que 1 sobre o que tem aqui dentro, vezes a derivada do que tem aqui dentro. dc dx. E olha, rearranjando os termos, eu tenho que essa força é menos R vezes T sobre a concentração na taxa de variação de quem, pessoal? Da concentração em função do comprimento. E aí é que exatamente aparece a força que a gente chama de força difusional. Porque a força difusional vai aparecer exatamente da relação da energia potencial com essa força. E veja bem, ó, que parece bem com aquela lei de Fick.
porque associa-se a força depois ao fluxo. Tá bom? Então, perceba bem que a gente está começando a formar, que eu estou começando a mostrar para vocês, que algumas vezes você tem aqueles termos, vocês não sabem de onde saem, mas está aqui. Eles têm uma relação, sim, de onde saem esses termos, da força difusional, por que ela aparece em relação à da energia potencial química, né? Que essa fórmula é padrão. Essa daqui funciona tanto para a energia potencial gravitacional, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ah, Valber, aprendi que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza, tudo bem. Isso aqui, então, essa força vem de onde? Porque é uma força peso. Porque vem do potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, você vai aprender que era mg vezes h. Energia potencial gravitacional, a massa vezes a gravidade vezes a altura. Percebam bem, ó, que é nada mais que o produto dessa força com esse ΔX, fazendo meio pelos extremos. E aí você chega também nessa mesma relação. E aí, uma vez que vocês já foram convencidos que agora eu tenho energia potencial química e que eu posso definir, então, essa energia potencial química como energia potencial de um padrão standard somado com o produto dRT vezes o logaritmo da concentração da minha substância naquele local, a gente pode, então, colocar uma barreira imaginária entre as duas soluções. Eu tenho, então, a solução 1 no lado A, tá? Não vou chamar lado A, não, porque aqui lado A e lado B vocês podem confundir. A solução 1 nesse lado, no meio 1, e eu tenho o meio 2. Se a gente olhar as concentrações da minha molécula, a concentração dela, por o ambiente ser, digamos, isotônico, permitir não ter diferenças, não ter diferentes regiões, digamos assim, de acúmulo de partículas em relação a outra, eu posso dizer que esse ambiente 1 ele é isotônico, ou, na verdade, a concentração é a mesma em qualquer ponto dele, assim como no ambiente 2. E aqui, se eu colocar, então, uma membrana, mas que ela não permita ainda passar nenhuma molécula, tá? E aí eu coloco essa partição imaginária, percebam bem que aqui fora eu tenho uma solução basicamente aquosa, água e água. E aqui uma membrana que é formada por oleolipídios, que vai ser uma barreira ao movimento. Então, eu tenho aqui a concentração em 1 nesse ponto, só que essas moléculas, elas podem permear essa barreira, mas com alguma dificuldade. Tá certo? Então, a barreira, ou a membrana, ela vai ser uma barreira ao movimento das moléculas. Ela é que vai dizer, por exemplo, se as suas moléculas vão penetrar nessa barreira de forma mais fácil ou mais difícil. E, além do mais, ainda tem o conceito de que essa molécula ela pode até penetrar na membrana, mas ela ainda tem que movimentar-se ao longo da membrana, ela pode permear a membrana, tem que atravessar essa membrana e sair do outro compartimento. Então, a membrana tem essas características, né? De que a molécula tem que penetrar nessa membrana, mover-se dentro dela e sair dela. E aí, então, nessa situação, percebam bem, ó, pela equação do potencial químico, o potencial químico total, aqui está representado por essa barra vertical, é nada mais do que o potencial, representado pela altura aqui, RT vezes logaritmo natural da concentração. Tá? Que ele ainda não tem o potencial padrão, por quê? Porque ele está nessa solução. Quando essa molécula vai entrar na membrana, então a concentração dele, ó, intimamente no lado mais próximo da membrana, pelo lado de fora, o lado 1. E quando ela chega no lado 2, há uma queda bruta da concentração, que é o aumento associado ao potencial padrão. Por quê? Veja bem, o potencial padrão tem um valor, o potencial associado à concentração tem outro. Mas eu somando os dois, o resultado tem que ser constante. Então, vejam bem, ó, há um aumento do potencial padrão com redução do outro potencial químico. Mas se eu somar os dois valores, o potencial químico total é constante para essa molécula no seu lado da solução 1 e no lado da membrana, tá? Associado com essa parte dessa partição imaginária. Uma vez que a molécula, então, atravessa essa partição imaginária, a sua concentração, então, cai abruptamente para 4, para a posição 4, de forma que eu reduzo agora o potencial químico. Veja bem, de novo, que agora vocês aprenderam comum difusão. Passagem de moléculas
do maior potencial químico para o menor potencial químico. Então, aqui, o potencial químico total desse lado é essa alturazinha total aqui. O potencial químico desse outro é essa daqui. Tá? Potencial químico total em 1, potencial químico total em 2. Então, o potencial químico em 1 é maior do que o potencial químico em 2. Isso quer dizer, então, que essa molécula vai atravessar. Então, nessa situação, eu tenho aqui dentro dessa membrana a menor concentração dessa molécula, mas quando ele passa, aumenta-se, então, essa permeabilidade, essa concentração. Não, permeabilidade não, desculpe. Essa concentração, fazendo, então, que você tenha uma diferença de concentração nos compartimentos que seja diferente, ó, do que aquelas que você tem no meio da membrana. Isso por quê? Porque cada meio vai permitir com que essa molécula seja mais solúvel ou menos solúvel. Aí a gente vai, então, ter que acrescentar um termo para relacionar a solubilidade dessa molécula dentro dessa membrana, que é chamado do coeficiente de partição óleo-água. O coeficiente de partição óleo-água é aquele coeficiente que vai estar relacionado com a concentração das minhas moléculas, tá? Na membrana, tá? Isso aqui, essa parte de concentração 2, 3, com a concentração das minhas moléculas fora das membranas, que é o coeficiente de partição. Então, vejam bem que nessa situação, eu vou ter um coeficiente de partição óleo-água na região de 1, né, para 2, e daqui de 5 para 6. Beleza, óbvio, mas isso daqui é uma situação empírica, porque eu tenho essa partição imaginária. Mas na situação de uma membrana que seria real, em vez de você ter essas quedas abruptas aqui, entre 2, 3, 4, 5, você teria mais que uma redução linear, tá, dessa concentração entre o ponto 2 e o ponto 3. Assim, se a gente lembrar qual o valor do fluxo de um determinado íon X, né, através de uma região de uma membrana para outra, é nada mais do que a gente colocou como sendo o coeficiente de difusão, tá, menos a derivada, só lembrando, da concentração em função do comprimento. Isso a gente já viu bem anteriormente, vamos levar isso aqui. Se essa taxa de variação for linear, né, eu posso colocar isso aqui como sendo menos ΔC sobre ΔX. Tá? Então, vocês concordam comigo? O que acontece? Nessa situação, eu teria o fluxo através dessa membrana está relacionado com quem? Com a diferença de concentração no final menos o inicial. Então, é menos D, multiplica o delta da concentração final, que seria a concentração em 4, menos a concentração em 1, dividido pelo ΔX, que seria a espessura da membrana. Eu vou colocar aqui o D. Certo? Ora, concentração em 4, concentração em 1, mas percebam bem que na concentração 1, ela tem uma relação com a concentração em 2 dessa molécula quando ela entra na membrana. E é exatamente isso que é o coeficiente de partição. Então, eu vou ter um coeficiente de partição que está associado com a passagem dessas moléculas de 1 para 2. Então, eu vou ter que chamar o coeficiente de partição em 1 para 2, como sendo a concentração no meu íon X, né? Na membrana, que percebam nessa situação, que é o ponto 2, dividido pela concentração no ponto 1. Tá certo? Bom, e aí, o coeficiente de partição também de 3 e 4 é nada mais que a diferença da concentração da molécula na membrana, X3, X4. Então, eu posso ter uma relação agora que, em termos de concentração, é nada mais do que o X1 vezes o coeficiente de partição 1, 2. Como está muito poluído, pessoal, perdoem que eu vou apagar logo aqui. E eu vou escrever novamente todas essas equações, tá bom? Vamos começar aqui, voltar, para que vocês viram que o fluxo é menos D, e eu coloquei era C4 menos C1
dividido por D. Onde é que eu quero chegar? O coeficiente de partição aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, como coeficiente de partição, né, de 1 para 2, eu coloquei X. Vamos colocar C, né? É a concentração dessa partícula na membrana em 2, né, em ponto 2, dividido pela concentração em 1. Assim, essa concentração em 2 é nada mais que a concentração em 1 vezes uma permeabilidade vezes o coeficiente de partição. Coeficiente de partição de 1 e 2. Assim como o coeficiente de partição entre, aqui no caso, 3 e 4, é o coeficiente de partição da membrana, 3 sobre 4. Então, coeficiente 3 é nada mais do que o coeficiente de partição 4, coeficiente de partição 3, 4. Onde eu quero chegar? Se vocês olharem bem, aqui eu chego na situação de que o C4 e C1 nada mais do que a relação entre a concentração logo intimamente na membrana em 2 e intimamente na membrana em 3. Eu vou tirar esse negativo aqui. Como é que eu faço esse negativo retirar? Lembre bem que é só trocar esses dois termos. Então fica B e multiplica C1 C4 dividido por D. Tá? Então, nessa situação, se eu quiser saber ó, intimamente na membrana, o fluxo através da membrana, é só substituir exatamente pelo C2 e C3, que agora eu saio ser o fluxo dessa molécula nesse rapazinho aqui. Então, o fluxo pela membrana é o D, que multiplica a concentração em 2, menos a concentração em 4, dividido pela distância. Ora, só que aqui eu estou dentro da... Lembre bem, essa equação aqui é fora, né? Levando em consideração as concentrações no meio aquoso. Aqui eu estou vendo o fluxo através da membrana. Então, ele é relacionado agora com a concentração. 3, pessoal, desculpa, coloquei 4 aqui, mas é 3. Da concentração dessa molécula, logo no ambiente, quando ele entra na membrana, e no que sai da membrana. Eu posso fazer a relação com esses dois rapazes aqui. Então, esse fluxo vai ser igual a D, e multiplica, em vez de o C2, é a concentração em 1, coeficiente de partição de 2, menos a concentração em 4, vezes o coeficiente de partição 3, 4, dividido pela distância. Ora, como a membrana é a mesma, o coeficiente de partição em 2 é idêntico, 3, 4. Que eu vou chamar, então, simplesmente por uma constante. E eu vou retirar aqui do produto. Então, eu vou colocar C, o coeficiente de difusão D, multiplicado pelo coeficiente de partição da membrana, dividido por D, que multiplica a diferença de concentração C1 menos C4. Ora, esse termo aqui, eu vou chamar de uma outra grandeza. Olha que esse termo está associado com quem? Com coeficiente de difusão. Aqui, o coeficiente de partição da membrana. E aqui a distância ou espessura da membrana. A esse termo aqui, nós chamamos isso daqui de permeabilidade da membrana. E aqui é um conceito chave. Eu vou chamar permeabilidade a um íon qualquer, X. Assim, eu defino o fluxo de uma molécula X qualquer como sendo o produto de quem? Da permeabilidade da membrana a essa molécula, multiplicado pela diferença de concentração entre os dois ambientes. E esse conceito aqui é um conceito muito chave para que vocês compreendam. É um conceito importante, porque agora a gente define o que é permeabilidade de uma molécula através de uma membrana. Tá? Então, a permeabilidade é nada mais que uma grandeza que está associada com quem? O coeficiente de difusão de uma molécula, tá? Com o coeficiente de partição e com a distância que ela tem que trafegar. Então, vejam bem que é
essa molécula tem que entrar na membrana, tem que se mover na membrana e tem que sair dela. Tá? Então, isso daqui é o coeficiente de partição, multiplicado pelo coeficiente de difusão e pela distância e espessura dela. E percebam bem que o fluxo, encontramos uma equação bem simples do fluxo, que é o fluxo da substância X, com esse produto da permeabilidade e das concentrações. Se você quiser colocar um delta, concentração final menos inicial, então o fluxo de X fica menos a permeabilidade da membrana, que multiplica C4 menos C1, fluxo desse íon X é menos a permeabilidade, que multiplica o delta C do íon X. Encontramos, então, um produto bem simples da permeabilidade pela diferença de concentração. E aí, aqui eu já falei exatamente tudo naquilo ali que eu falei para vocês, ó. A lei de Fick, né, que é a derivada da concentração em relação ao comprimento, a permeabilidade da partícula na membrana, encontramos o fluxo através dessa membrana nessa solução. E aí, por fim, realmente terminamos agora a nossa aula. Vimos que na aula passada a parte da estrutura da membrana, né, que alguns aspectos interessantes, que tem proteínas que estão inseridas nessa membrana, mas que essas proteínas ainda não estavam participando da passagem de substâncias através da membrana, mas que moléculas podem difundir, né, pela membrana ou na membrana. E essas difusões, essas moléculas na membrana, elas obedecem a alguns aspectos termodinâmicos, físicos e químicos, e que a difusão é a passagem dessas moléculas saindo do seu potencial químico, né, maior em direção ao potencial químico menor, com o aparecimento de forças devido a essa diferença de potencial químico, no caso a força difusional. Então nós vimos a definição do potencial químico, da termodinâmica, conceito de entropia e a energia livre de Gibbs, que é a energia necessária exatamente para fazer esses cálculos, e a difusão na membrana do conceito de permeabilidade. Percebam bem que vocês vão ouvir falar muita confusão entre o conceito de permeabilidade e condutibilidade na membrana. A permeabilidade está associada exatamente com aqueles fatores, né? Mobilidade com coeficiente de difusão, a distância de separação entre os meios que essa molécula vai difundir e o coeficiente de partição dessa molécula nesse meio, né? Seja o meio água e óleo da membrana, e aí vai. Bom, só lembrando, Valber, por que precisamos saber disso? Vamos lembrar lá na fisiologia, você tem a membrana, e vocês aprenderam que os íons, o íon sódio e o íon cloreto, né, eles não passam livremente através da membrana. Contudo, tem outras moléculas, o oxigênio, eles atravessam tranquilamente. Só que o oxigênio, ele não fica dissolvido no meio aquoso. Lembrem bem que existe alguém que está levando o oxigênio. Na verdade, 3% dele está na sua forma livre, enquanto os 97% estão lá naquele núcleozinho ferroso daquela célula que eu sei que vocês sabem. Mas percebam bem, como é que o oxigênio então vai se difundir na membrana? Já respondi para vocês. Difusão por todos esses mecanismos. E aí é claro que um dos mecanismos também da homeostase me diz que se nesse local aqui, tá, eu tiver uma grande concentração de moléculas de oxigênio, o potencial químico aqui é muito maior do que o potencial que eu tenho aqui nesse outro meio. Portanto, em termos de sistema de tamponamento, não é necessário, então, por conta da diferença de potencial químico, liberar esse oxigênio que está na hemácia em direção ao tecido-alvo, porque o tecido-alvo já possui muito oxigênio, simplesmente por uma diferença de potencial químico. E aí, uma das formas como o corpo tem para regular essa liberação do oxigênio, assim como outras moléculas também, que são moléculas pequenas, né, que podem passar através da membrana. Bom? Então, a aula de